Oi, noturnos, bem-vindos ao meu canal Eco do Medo, eu sou Clara. E, gente, hoje o relato é único, tá? Mas antes de irmos pro relato de hoje, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like. E se você tiver relatos para me mandar, o e-mail vai estar sempre na descrição de todos os vídeos. E vamos de relato que se chama... Gente, é muito... O título dele chamou muito a minha atenção. E eu li assim por cima, mas tá bem uau. Meu pai dizia que não era o meu irmão. Vamos lá. Pode falar meu nome sim, meu nome é Rafael, tenho 32 anos e eu nunca contei isso fora da terapia. E nem minha esposa sabe de tudo. Eu cresci numa cidade pequena do interior, daquelas onde todo mundo conhece todo mundo e as ruas ficam desertas depois das 8 da noite. Meu pai era enfermeiro, trabalhava no hospital antigo, meio decadente. Ele sempre foi um homem calado e metódico, extremamente organizado. Minha mãe dizia que ele tinha mania de controle. Meu irmão mais novo, que aqui chamarei de Lucas, nasceu quando eu tinha 8 anos. Eu lembro do dia que minha mãe foi para o hospital, lembro da ansiedade dos parentes na sala de espera, mas o que eu lembro mais claramente é do olhar do meu pai quando voltou do centro cirúrgico. Não era de felicidade, era de concentração. Como se ele tivesse acabado de resolver um problema complicado. E nos primeiros meses, Lucas era um bebê normal, chorava, dormia, mamava. Mas meu pai tinha um comportamento estranho com ele. Ele não deixava ninguém pegar o Lucas quando tivesse sozinho. Nem minha mãe pegava. Ele dizia que ela estava cansada demais. E ele mesmo trocava as fraldas de Lucas. Dava banho, ele mesmo cuidava de tudo. E eu comecei a notar pequenas coisas. Eu comecei a notar pequenas coisas quando o Lucas tinha 2 anos. Ele não reagia como antes, ele era mais quieto. O choro tinha mudado, o jeito de olhar também. Clara, parece até loucura falando assim, mas o olhar era realmente diferente. Antes, era aquele olhar de criança, aquele olhar vivo e curioso, sabe? Depois parecia um olhar distante. E como se estivesse sempre aprendendo algo novo. Você está gravando, gente? Como alguém tentando se adaptar. E eu comentei isso uma vez para minha mãe. E ela ficou pálida e respondeu: não fale isso perto do seu pai. Aos 5 anos, Lucas teve uma febre muito alta e foi levado ao hospital onde o meu pai trabalhava. E eu fiquei em casa com uma das minhas tias. Ele voltou 2 dias depois e foi ali que tudo ficou errado. Ele estava diferente. Ele tinha parado de usar palavras que sempre usava. Chamava minha mãe agora de senhora. Ele chamava minha mãe de senhora, às vezes sem nem perceber. Uma noite eu acordei com vozes na cozinha. Meu pai estava falando bem baixo, mas firme. Você precisa se ajustar mais rápido. E eu achei que ele estava falando no telefone, mas quando eu olhei pela fresta da porta do meu quarto, ele estava sentado à mesa e o Lucas estava na frente dele, imóvel, só escutando. Não chorava e nem respondia, só o olhava. Meu pai repetiu uma frase que eu nunca vou esquecer. Você está aqui porque eu corrigi o erro. Essa palavra, erro, eu nunca vou esquecer. Os anos passaram e o Lucas parecia funcionar normalmente, mas não como antes. Ele sabia coisas que não faziam sentido para a idade dele. Tinha medo
Tinha medos que nunca teve e sempre evitava espelhos. Sempre desviava o olhar quando passava por um. E uma vez, quando eu tinha 16 anos, meu pai saiu para um plantão e deixou o escritório destrancado. E eu entrei. Não sei porquê, mas talvez porque eu já sentia que algo de errado estava lá. Calma aí. Talvez porque eu já sentisse que algo estava errado. Havia uma caixa trancada com a chave dentro da gaveta. E eu encontrei a chave na estante. E Clara, dentro daquela caixa, tinha documentos antigos do hospital. Tinha registro de procedimento e relatórios. E um papel dobrado, amarelado. Era um termo técnico. Falava sobre um experimento não cirúrgico no sentido físico, mas neurológico. Transferências de padrões cognitivos e intervenções experimentais em pacientes terminais. Assinado pelo meu pai. E a data era a semana que o Lucas tinha ficado com aquela febre alta que eu contei no início. Meu coração começou a bater tão forte que eu achei que fosse desmaiar. No fundo da caixa havia uma foto de um menino careca e internado, com eletrodos. Eletrodos? Com eletrodos na cabeça. Eletrodos? Gente, realmente com eletrodos na cabeça. Tá, vou prosseguir, senão eu vou ficar só nessa frase. E tinha uma legenda no verso que dizia: paciente compatível. Quando meu pai chegou naquela noite, ele percebeu que alguém mexeu na gaveta e ele me chamou na cozinha para conversarmos. E nunca vou esquecer o que ele disse naquele dia. Às vezes, Deus nos dá uma oportunidade de corrigir uma perda. E eu não respondi, e ele continuou. Às vezes, um corpo pode continuar, mas o que está dentro precisa ser substituído. E eu fiquei sem ar. Perguntei o que ele tinha feito e ele só sorriu. E foi um sorriso de loucura. E não foi um sorriso de loucura. Foi de convicção. E ele continuou. Seu irmão estava indo embora. E eu só garanti que ele ficasse mais um pouco. Naquela noite eu me tranquei no meu quarto. E pela primeira vez eu ouvi o Lucas sussurrando no corredor. Mas não era chamando por mamãe e nem papai. Ele repetia o meu nome, num tom curioso, como se estivesse testando a palavra. Hoje, o Lucas tem 24 anos. Ele é educado, calmo, trabalhador, mas às vezes, Clara, quando ele acha que ninguém está olhando, ele inclina a cabeça de um jeito estranho, como se ouvisse algo interno, como se estivesse recapitulando. Meu pai morreu há 5 anos, de infarto. No velório dele, o Lucas ficou parado ao lado do caixão, sem choro e sem expressão nenhuma. E eu te juro que ele sussurrou: atualização concluída. Clara, eu não sei se meu pai trocou a mente do meu irmão, se ele implantou algo ou se ele mexeu onde não devia. Mas eu sei que o menino que nasceu naquela casa não é o homem que vive hoje lá. E às vezes eu me pergunto se o meu pai realmente salvou meu irmão ou se trouxe outra coisa no lugar dele. Meu Deus do céu. Minha garganta falando. Meu Deus do céu. Jesus. O que será que seu pai trocou, consertou, nas palavras dele? Meu Deus do céu. Muito obrigada, Rafael, pelo seu relato. E que relato. Estou bem
bem chocada. Gente, eu fiquei sem palavras. Muito obrigada, Rafael, pelo seu relato. E se tiver mais, pode mandar pra cá que o e-mail tá na descrição do vídeo, né? E, gente, eu tô impressionada, realmente. Uau. Comentem aí o que você achou sobre o relato. E eu sou Clara e esse foi mais um Sussurro na Escuridão. E até o próximo vídeo.